Como que foi a tua conexão com Deus assim? Sempre foi assim? Cara, minha história com religião é muito longa, né? Eu fui pai de santo, eu fui de terreiro Sério? durante muitos anos. A minha conversão, ela tem 5, 6 anos só. E o ponto é, desde criança eu sempre quis saber o que é Deus. Desde muito cedo. Desde muito cedo. Então eu lembro que com 7, 8 anos... Você nasceu em Alagoas, né? Nasci em Maceió. Minha mãe se divorciou em 80... Eu nasci em 87, com 9 anos, com 8 para 9 anos, eu nunca lembro se é 8 ou 9, ela se divorciou e nós viemos aqui morar com minha avó. E a minha avó morava com um tio, e esse tio, ele ia para terreiro. E eu, criancinha, sempre muito curioso, eu observava que toda quarta-feira meu tio saía para algum lugar à noite. Eu não tinha rotina, meus filhos dormem muito cedo, né? Eu dormia muito tarde. E eu perguntava para minha avó, pra onde o tio fulano vai? E ela falava, tava umas... Vó não sabe mentir. Vó não sabe mentir. Eu lembro que uma vez a Ana conta uma história que o priminho dela chegou na avó e falou assim, vó, o que é bater punheta? Aí ela, André, bateu o pinto na parede. Vó não sabe mentir. E aí eu perguntava pra minha avó, ela me dava uma resposta que você criança olha e falava, você tá mentindo, né? E até que um dia, depois de muitas semanas, eu consegui convencer minha avó a dizer pra onde ele vai, pra onde ele ia. Ela falou, seu tio vai rezar. Mas rezar onde? Ele vai rezar. E aí eu lembro que essa resposta ela foi interrompida e a memória da criança ela acontece em flash. Você nunca lembra do seu dia inteiro quando você é criança. Você lembra de uns fragmentos, né? E eu lembro que eu consegui ouvir enquanto eu fingia que eu desenhava. Eu desenhava de fato, mas minha atenção estava em outro canto. Eu lembro da minha mãe e da minha avó sussurrando. Ele não vai para um terreiro? Ele é muito novo. Não, que terreiro? Você vai deixar? Mas ele tá curioso, deixa o menino ir, vai que é bom. Não quero. Minha mãe tentando convencer minha avó e minha avó reticente, aquela criação católica do Nordeste. Mas é aquele católico que pede passe, né? E sabe-se lá porque minha mãe conseguiu convencer a minha avó. Talvez minha avó tenha pensado que era bom eu ter alguma religião. E ninguém praticava religião em casa. Aqueles católicos de IBGE. Minha mãe era espírita porque recebeu um livro e decidiu ler sobre o assunto. Mas era kardecista. E deixaram eu ir com meu tio. E aí eu lembro que um dia eu virei. E toda semana eu pedia pro meu tio, posso ir? Ele, não. Posso ir? Não. Pode ir, peço pra sua avó. Ela disse não. E um dia, eu falei assim, meio que sem esperar nada. Posso ir pro terreiro? Posso ir com você? Aí ele, pode, se vista. Caralho. Será que eu vou mesmo? Por que ele respondeu sim? Tem alguma coisa errada? Será que ele vai me pôr de castigo? Aí eu decidi. E eu lembro assim de todo o dia. Eu lembro de entrar no carro dele. Eu lembro que tava muito frio. Uma das primeiras sensações que me marcaram quando chegar em São Paulo era o frio. Eu vim do Nordeste, quente, úmido, e era frio. Ele tava com a jaqueta de couro e eu tava lá todo agasalhado. E ele foi e ele morava ali no Itaim, e a gente foi lá até a Vila Ema. E ele foi falando pra mim o que eu ia encontrar lá, como eram as coisas, como funcionava. E eu sem entender nada, mas a criança quer mostrar que é madura, mais madura do que ela é, e que é corajoso, e tá sem medo. Ele estacionou o carro numa ladeira, e tinha um posto Ipiranga, assim, do lado. E eu lembro que eu fui andando, e na minha memória, eu tinha uma memória auditiva, o chão era todo de brita, e eu lembro eu andando na brita, e ele falando, e tinha uma ladeira alta, eu era pequenininho, então só via a ladeira, ele ia falando, olhava pra cima, não tinha estrela, São Paulo frio, aquele céu meio vermelho da luz. E aí a ladeira acaba e tem uma casinha pequena, bem no fundo. Ele fala, é ali. E na minha cabeça era tipo uma igreja, mas era uma casinha. Eu falei, tá bom, vou entrar. E aí tinha um senhor à frente da casa, recepcionando as pessoas. E ele tava vestido com uma roupa tradicional, né? E eu lembro de olhar e falar, por que esse homem tá vestido de mulher? Porque era uma roupa meio de uma saia, um turbante. Por que ele tá vestido de mulher? E na minha cabeça eu nunca tinha visto alguém vestido daquele jeito. E eu lembro que eu entrei e ele falou com o adulto. Hoje é gira do quê?
Ele falou, hoje é de esquerda. Ele, eu tô trazendo o meu sobrinho aqui pela primeira vez, será que ele vai ter medo? E aí ele falou, não, deixa ele aí. E eu lembro que eu sentei num banco, eram alguns bancos de igreja bem pequenos. Eu lembro que eu sentei lá e começou a agir, eu não sabia o que era, a cerimônia na minha cabeça, aquilo mais. Em algum momento eles permitiam que as pessoas entrassem, elas eram chamadas de consulentes, para se consultar com as entidades. Elas podiam perguntar, eu não sabia o que era isso, né? E eu falei, o que é isso? Vai lá, pergunta. Mas pergunta o quê? Pergunta o que você quiser. A entidade vai responder. Eu lembro que eu comecei um diálogo interno comigo mesmo, enquanto eu entrei na filinha, tinha uma fila. Eu falei, meu Deus, eu posso perguntar qualquer coisa para essa pessoa, ela vai saber responder. Que pergunta eu vou fazer? Tem que ser uma pergunta muito boa, porque ele vai me responder. E eu lembro que eu fiquei num diálogo interno, até que me falaram, vai para aquela entidade. E distribuíam as pessoas, né? E eu fui para lá. E tinha uma senhora negra, já bem velha. E aí ela falou, o que você quer saber, meu filho? E aí? Eu falei assim, como é Deus? O que acontece quando a gente morre? E essa era uma dúvida que eu tinha. E aí, uma das cenas mais... Também eu nunca contei nada disso. Uma das cenas mais marcantes da minha infância é porque eu realmente estava com sede de conhecimento ali. Eu queria saber como é Deus. O que ela como falou? É Deus. E a entidade bateu no meu ombro e falou, meu filho, você é muito pequeno para fazer essas perguntas, eu vou te dar um passe. Eu falei, eu tenho que ficar aqui até que alguém me conte o que é Deus, como é Deus e o que acontece quando a gente morre. E hoje eu encaro como frustração, eu queria saber aquela resposta, mas uma pergunta muito filosófica para uma criança, ela nem entenderia alguma resposta. E como ninguém me apresentou qualquer outra religião, aquela era a única que me apresentaram, eu fiquei. E fiquei durante anos, e frequentei semanalmente, e fiz os meus desenvolvimentos, e me formei, virei pai de santo, tocava o meu terreirinho, e estava feliz da vida, e aquilo. Até o momento que todas as conversões, elas são muito violentas e muito dolorosas, né? Porque imagina o seguinte, você construiu a sua identidade, você construiu a sua vida, você construiu todas as suas memórias, lembranças, seus relacionamentos, tudo com determinada religião. Qualquer uma, você pode ser protestante e virar católico, você pode ser católico e virar um bandista ou candomblessista, mas a conversão ela é sempre muito violenta. Uhum. E quando você é um bandista ou candomblessista ou alguma religião que lide, ou até kardecista, eu sou suspeito para dizer, mas eu acredito que é ainda mais doloroso. Porque você tem uma relação direta com aqueles objetos de fé. Você pergunta e a entidade responde. E aí, quando o processo de conversão começou, e eu não entro muito em detalhes sobre o processo de conversão, porque ele acaba gerando o efeito contrário daquele que eu pretendo quando eu falo para a audiência. Então, por exemplo, quando eu vou contar o meu processo de conversão, existem muitos questionamentos que eu faria ali naquele caso, que eu fiz, não é? E que acaba ofendendo as pessoas que são da fé que eu saí, falando, mas isso daqui, então acaba gerando só discussão. Mas quando a gente tem uma conversa com as câmeras desligadas, eu conto como é que foi esse processo. Mas o fato é que eu comecei um processo de conversão. Esse processo de conversão foi muito doloroso, porque existia todo um sentimento de culpa dentro de mim, de traição, estou traindo a religião que estou traindo tudo isso, mas ao mesmo tempo um chamado muito grande para essa outra fé, um momento de... Eu falo que a minha conversão foi física, eu me sentia mal, eu me sentia enjoado fisicamente, aquela ansiedade, aquele conflito interno, dormir mal e, puta, será que eu tô fazendo a decisão? Porque sempre foi para mim a decisão mais importante de todas da minha vida. Uau. Se eu vou pro céu ou pro inferno? Se eu creio no certo ou no errado? Felicidade aí pro céu? Felicidade é a vida eterna? Então, assim, caramba, são duas propostas muito diferentes, não dá pra você estar certo em ambas. Uma prega uma única vida, uma prega a ressurreição do Cristo, uma prega um julgamento individual. A outra prega um grande ciclo de reencarnações, a outra prega karma, a outra prega... São coisas totalmente distintas. Não dá para você acreditar nas duas ao mesmo tempo. Você tem que escolher uma e a sua salvação depende disso. Então foi um processo muito doloroso. E demorou muito tempo. Até que eu já estava no meu coração convertido. E eu fui almoçar com a Ana. E eu virei para ela e falei assim: eu me converti.
E ela, como? Você se converteu? O que tá acontecendo, né? Minha esposa odeia mudanças, né? A pessoa mais estável do mundo, assim. Se eu pego as coisas dela e boto aqui, toda noite eu irrito a minha esposa. Ela deita na cama e fala, posso dormir desse lado hoje? Não, esse é o meu lado, é o meu lado, é o meu lado. Ela é libriana, mas é uma libriana talvez mais virginiana do Brasil, né? E talvez o nosso filho nasça de virgem, eu acho um signo ótimo, A minha veio, né? facílimo de se lidar, não vai ter problema na sua vida, é uma A maravilha. minha veio virginiana. Só tem que lidar com as estranhezas e as loucuras do bicho. E aí eu falei pra ela que eu me converti, e ela muito ansiosa, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se você sair, o que vai acontecer? E a sua rotina, e as entidades, isso e aquilo. Eu falei, eu não sei também. Eu não tô te dizendo que eu tenho essas respostas, eu estou dizendo que eu tô passando por um processo de conversão. Uhum. Esse processo de conversão duraria 2 anos, em que eu sofreria todos os dias por 2 anos, rigorosamente. Então quando as pessoas perguntam qual a importância do dinheiro, qual a importância não sei o quê, se teu jogo é o jogo do bilhão. Cara, tomar no cu essas merda toda, cara. O único jogo é o céu. É o único jogo que existe. O único jogo que existe é você morrer e qualquer Deus que seja, não sei qual é o seu Deus, espere que você encontre ele e ele fale, filho, você viveu uma boa vida. É a única coisa que importa. Todo o resto é penduricalho. E Boa. quando esse processo passou, eu de fato me converti, de novo, lá vai o Ícaro irritar as pessoas, porque eu já tinha irritado os meus familiares dizendo que eu não merecia estar naquele lugar, que eu iria para um lugar melhor, que eu iria enriquecer e bababá, bababá, bababá. Irritei os meus amigos dizendo que eu ia trabalhar, que eu não queria uma vida medíocre, não sei o que, não sei o que. E agora eu irritei as últimas pessoas que sobraram, que eram as pessoas que... Tá, então todas aquelas coisas eram mentiras e você não acredita mais, você é um enganador. Falei, pô, passei por um processo de conversão, eu tô tentando encontrar as coisas também. Então, as últimas pessoas que sobravam foram aquelas do... então isso daí era tudo mentira. Sim. E as pessoas lidam muito mal, né, com esse processo. Mas é isso, a conversão só é verdadeira quando ela causa esse tipo de incômodo, porque senão você fica quietinho no seu cantinho, bonitinho, sem incomodar ninguém. E aí foi basicamente isso. Chegando perto do Natal, como que é pra você, assim? O que te reflete? O que é Natal? Assim, Cara, é engraçado porque eu tô há 5 anos, 5 ou 6 anos convertido. Então, Natal pra mim só existe há 5 ou 6 anos. Porque antes existia uma festa, onde as pessoas ganhavam presentes. E onde as pessoas comiam comida. E era a única vez do ano que eu comia tender, que eu adoro. Então eu esperava o Natal pra comer tender. Como é que é o Natal da família Carvalho? Mas, cara, nosso Natal é em família. Nós temos 2 natais, na verdade. Nós temos um primeiro Natal que nós pudemos comemorar, graças a Deus, ontem, ou antes de ontem, que foi quando nós fizemos o nosso Natal Solidário, né? Que é quando a gente vai auxiliar as famílias, os mais necessitados, né? Dá água àquele que tem sede, dá comida àquele que tem fome, né? E nós fizemos o primeiro Natal na paróquia e depois temos o nosso Natal em casa. Aí as crianças ficam lá destruindo tudo, ganhando esse presentinho, e aquela loucura, aquele calor. Você quer neve, mas tem Natal daquele jeito mesmo. Agora a gente vai poder ter uma piscininha, fazer um churrasquinho. Cara, eu sempre odiei, assim, eu não gosto de usar essa palavra, eu nunca me interessei por coisas performáticas. Então, no Natal eu vou pegar uma mesa e pôr um Chester que ninguém vai comer o peito porque ele é muito seco, e depois eu vou fazer não sei o quê, e tem umas tâmaras aqui que ninguém vai comer, e umas amêndoas que ninguém vai comer. Cara, Natal é churrascão, comendo, tomando banho de piscina, e vai até a noite assim. Família, essência, né? E ter a família perto. Basicamente isso. Olha, são 3 da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.